O litoral do município de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, muito conhecido pela beleza de suas praias e lagoas, foi bastante povoado em tempos pré-históricos. Na estreita faixa litorânea, situada entre a lagoa e o mar, a paisagem de Restinga acompanhou durante milênios a instalação humana. Inúmeras gerações de nossos antepassados habitaram esta região. O conhecimento desses eventos deve-se ao estudo arqueológico. A arqueologia pré-histórica estuda o período anterior a 1500, o ano do descobrimento. Porque os índios encontrados por Pedro Álvares Cabral não foram os primeiros povos a ocupar as terras brasileiras. O Brasil também teve seus habitantes pré-históricos. As populações pré-históricas que habitaram a costa brasileira foram objeto de estudo da professora Lina Knaip, arqueóloga do Museu Nacional, durante grande parte de sua vida. Essas populações deixaram no solo a marca de sua passagem, os sambaquis. Sambaqui é um sítio arqueológico muito comum no litoral brasileiro. Sítio arqueológico, para quem não conhece, é o local onde se encontra vestígios de culturas passadas. Os sambaquis representam locais de moradia temporária de populações humanas pré-históricas que viviam da pesca, da coleta animal, da coleta vegetal e da caça. Os sambaquis resultam principalmente do acúmulo sucessivo de restos alimentares como conchas de moluscos, ossos de peixes, de aves, de mamíferos, artefatos, restos de antigas fogueiras e esqueletos humanos. Para entender como os sambaquis são formados, o arqueólogo utiliza métodos precisos e conta com a colaboração de cientistas de áreas diversas. Os sambaquis não são formações naturais. Essas pequenas colinas foram formadas pela ação humana e não pela força da natureza. O sambaqui é formado por camadas arqueológicas superpostas que representam sucessivas ocupações humanas. As camadas depositadas primeiro são as mais antigas, as camadas superficiais são as mais recentes. As camadas sucessivas do sambaqui se diferenciam pela cor, espessura, natureza dos sedimentos, conteúdo cultural e cronologia. Cada camada representa um período de tempo em que o homem ali viveu. A temporalidade das sucessivas ocupações decorre da procura de novas áreas de exploração de recursos, de possíveis disputas territoriais e de mudanças ambientais. As camadas estéreis depositadas pelo mar no Sambaqui de Manitiba provam que ocorreram fases de abandono e de posterior ocupação do sítio. Inicialmente, um grupo procurava um local para se estabelecer. Esse local deveria estar próximo às fontes alimentares, às áreas de caça ou pesca e de alguma fonte de água potável. Deveria também estar situado numa posição estratégica. A região onde hoje se situa o município de Saquarema reunia todas essas condições. Assim, há 4.520 anos, os primeiros homens aqui chegaram e se instalaram onde hoje é a Praça do Sambaqui da Beirada. O Sambaqui da Beirada é formado por 4 camadas de ocupações humanas. A camada 4, com 4.520 anos, é a mais antiga e está situada a 1,70 m acima do nível do mar atual. A mais recente é a camada 1, com 3.800 anos. Saquarema foi muito povoada em tempos pré-históricos. Até hoje já foram encontrados 19 sambaquis na região. O Sambaqui da Beirada localiza-se entre a Lagoa de Saquarema e a atual praia de Barra Nova. Este local deve ter sido escolhido em função da riqueza de recursos naturais disponíveis, provenientes da lagoa, do mar e das matas existentes. Outros grupos, porém, preferiram a margem oposta da lagoa, mais próximos, talvez,
da matéria-prima para os artefatos de pedra. Os registros mais recentes dos sambaquis de Saquarema têm 1.790 anos e foram encontrados no Sambaqui de Pontinha. Durante quase 3.000 anos, a região foi dominada pelas populações dos sambaquis. As populações pré-históricas de Saquarema, né, que nós estamos especificamente estudando, pertenciam ao gênero já do Homo sapiens sapiens, né, que já era o homem atual. Eles eram de baixa estatura, que aliás isso era comum a todos os sambaquianos, não só aqui de Saquarema, mas de todos também do litoral sul. E eles eram mais ou menos de 1,62 m para os homens e 1,53 m para as mulheres, a média, havendo uns muito mais baixos. Eram muito robustos, fortes, e isso devido ao estilo de vida que eles levavam, né? Porque eles corriam muito, caçavam, pescavam, remavam, então eles tinham um intenso trabalho muscular. Na maior parte eram crânios, então altos, crânios altos, abóbada craniana alta, mas eles têm as faces medianamente largas, as órbitas são altas também, e os malares são salientes, que seria esse osso que também está incompleto. Não se encontra quase cáries no homem de Sambaqui. Isso devido a quê, vai ser a pergunta. Porque eles tinham uma alimentação altamente proteica. Quer dizer, eles se alimentavam de moluscos e peixes e muito menor quantidade de carboidratos, né? Mas, em compensação, encontramos outros problemas. A perda de dentes em vivo, esse desgaste, essa abrasão dentária acentuada e consequente doença periodontal, quer dizer, a inflamação depois do utensílio da gengiva. Temos depósito de tártaro salivar, não sei se aqui vai poder ver, tem uns exemplares com imensos depósitos. Mas é o problema da abrasão, do desgaste, que é maior, ó, principalmente em bisel, estão vendo aqui? Ó? Então isso está relacionado ao estilo de vida, ao modo de vida, ao modo deles coletarem, deles prepararem e ingerirem os alimentos básicos. Quais eram lá em Saquarema? Eram os peixes e os moluscos, complementados, claro, por frutas, sementes, alguma raiz. Então, eles, ao ingerirem o alimento, estavam ao mesmo tempo ingerindo areia trazida pelo vento, né? E principalmente no molusco, na concha, detritos da valva das conchas. Então, aqui temos exemplos de conchas, e aqui são exemplos de conchas de sambaqui, de ostreias enormes, né? Então, quando eles ingeriam, isso ia desgastando, era um abrasivo no dente. Ao mesmo tempo, se eles faziam um peixe no moquém, era a cinza que vinha junto com aquele peixe. Quando nós estudamos a dentição, verificamos que havia um desgaste muito maior nos dentes dos indivíduos do sambaqui do beirada em relação ao moa. E depois o estudo feito com os restos alimentares comprovou isso. Quer dizer, eles se alimentaram muito mais de moluscos do que os do moa. E quais moluscos eram mais consumidos no beirada? Da beirada nós tivemos a Anomalocardia, né, que é o berbigão, que em Saquarema eles chamam de samanguaiá, e a lucina, que é a lambreta. Nós temos aqui o mexilhão, que também é outro animal muito fácil, que está aderido a um substrato duro, a pedra, e era só chegar e tirar os cachos. E a ostra, que era muito comum dentro da lagoa. Siris e caranguejos de uma forma geral. E que você sabe que foi consumido com base nessas pinças. Realmente há um predomínio dos peixes na alimentação desse homem pré-histórico. E a gente identifica diversas famílias de peixes, uns de grande porte. Por exemplo, aqui na mesa a gente tem exemplo de um peixe, essa concreção aqui, óssea, é de um peixe que nós conhecemos atualmente, também é bastante abundante, que é o xarel. Essa concreção óssea que faz parte das nadadeiras
peitorais do xarel são muito abundantes em sambaquis, principalmente essa aqui, pertencer a essa coleção aqui ao sambaqui de Camboinhas, lá de Niterói. A corvina eu acho que é a espécie mais consumida em Saquarema, mas também temos xarel. Tem também muito bagre, cujo otólito está aqui. Bastante representante dos peixes cartilaginosos, que são os tubarões. Também há bastante quantidade de tubarão. Algumas vezes a gente encontra também espinhos, né, de raia, como nesse caso aqui. Os homens do Sambaqui da Beirada não fabricavam cerâmica, mas dominavam muito bem o fogo. Em geral, eles acendiam fogueiras graças a faíscas provocadas pelo atrito entre duas pedras ou dois gravetos. As fogueiras serviriam não só para cozinhar, mas também para iluminar, aquecer e espantar os animais selvagens. Em torno delas, o homem do Sambaqui costumava colocar os moluscos a fim de aproveitar o calor do fogo para abrir as conchas. Esses vestígios de fogueira têm milhares de anos. Aqui, sob as brasas, o alimento era preparado. Para capturar os peixes e outros animais, o homem do Sambaqui desenvolveu artefatos como arco e flecha. O arco, feito de madeira, desapareceu, consumido, pelo tempo. A madeira, o cipó, as fibras vegetais desapareceram. Mas inferimos, devido que seja igual ao usado hoje pelas populações indígenas, Uma ripa, uma madeira recurvada com uma corda retesada nas extremidades, O arco. A flecha, uma haste de madeira, na extremidade eles amarravam pontas, feitas a partir de ossos de animais e também de quartzo. Há vários tipos, de pontas. Por exemplo, essas pontas aqui nós chamamos de pontas duplas, porque tem ponta nas duas extremidades. Eram usadas na haste de forma oblíqua, E amarradas, e ficavam duas farpas, as duas pontas, que introduzidas no peixe, retinha a presa, É possível que esses homens tenham desenvolvido outras técnicas de captura, como lanças, armadilhas e redes. Esta agulha teria sido feita pelo homem e utilizada no trançado das redes. Provavelmente, a gente não pode afirmar, porque não as redes, a linha, o cordão, fibra vegetal se desfez, se decompôs com o tempo. Então, nós não podemos afirmar, apenas deduzir, como também poderia ser usado como pingente, formando colares. E até já foi aventada essa hipótese como anzol. Também foram encontradas outras peças feitas a partir de conchas de moluscos que funcionariam como um anzol primitivo. Mas a pesca de anzol não deve ter sido muito comum nos sambaquis de Saquarema, já que foram encontrados pouquíssimos exemplares deste artefato. Tudo indica que o arco e flecha tenha sido o instrumento mais utilizado para pescar na região e provavelmente também para caçar. Eu acho que o homem do Sambaqui pescou mais do que caçou. Mas a gente encontra restos esporádicos de caça, E dentro da caça a gente encontra principalmente restos de veado, que a gente tem dois representantes aqui, Onça, no caso aqui na mesa a gente tem dois dentinhos, perfurados, naturalmente, para fazer um colar. Macaco também, esse dentinho, esse canino está com perfuração. 2 dentes de capivara. O sítio da Beirada é o que registrou o maior número de aves. E dentro dessas aves, espécies assim exóticas para a região, Por exemplo, foi encontrado uma arara vermelha, foi encontrada até o mesmo pinguim. Aqui em Saquarema a gente tem essa vértebra de baleia e às vezes tem outros ossos do ouvido da baleia, a gente já encontrou, 2 vértebras de golfinho. De pequeno porte, nós encontramos preá, o coelho, o gambá, mas sempre de uma maneira secundária.
Predomínio, sem dúvida, de peixes e moluscos. A carne da caça também era assada. Para tirar as peles, penas e vísceras dos animais e descamar os peixes, o homem do Sambaqui desenvolveu uma espécie de faca primitiva, o raspador. Os raspadores eram feitos de pedra, geralmente a partir de lascas cortantes intencionalmente fabricadas. Também foram produzidos raspadores de conchas, muito comuns no Sambaqui da Beirada. O raspador era tão útil para o homem pré-histórico como a faca é para o homem moderno. Outro artefato utilizado no preparo da comida é o almofariz. O almofariz, à primeira vista, uma pedra, né? Chamamos de lítico, rocha no caso, diabásio, que serviu para esmagar, triturar vegetais, sementes. O que serviu para esmagar, para triturar essas sementes, esses vegetais? Um outro lítico, uma outra pedra. Conforme, né, esse vai e vem do esmagamento, essa força, foi desgastando a superfície da pedra, da rocha, de tal maneira forma uma forma aqui alongada e principalmente no centro, onde a pressão foi maior, se desgastou tanto que perfurou, aqui neste caso aqui, né? Como estas populações não desenvolveram o hábito do plantio nem armazenavam seus alimentos, a coleta vegetal era muito importante para a sua alimentação. Eles extraíam da natureza toda espécie de planta, frutos, raízes e tubérculos, além de madeiras, fibras e resinas. Nessa área temos variedade de frutas comestíveis. Temos o cambuim, que é uma fruta comestível e serve também para curtir aguardente. Temos a murta, que é uma fruta comestível, serve como incenso. Temos a pitanga, temos a araçarana, a abapeba, o fruto do cacto, que também é comestível. E existe também na vegetação de Restinga o maracujá e o coco, que é muito conhecido também. Só que aqui no Sambaqui da Beirada não existe esse tipo de fruta. A água potável era obtida em pequenos cursos d'água que naquela época eram comuns na região. Com suas nascentes situadas nas elevações ao redor de Saquarema, muitos desses cursos d'água chegavam até a Restinga, onde se encontravam os sambaquis. As populações pré-históricas de Saquarema viviam em pequenas unidades habitacionais. Essas unidades abrigariam grupos familiares de 8 a 10 pessoas, tinham uma forma circular e eram construídas através de estacas sustentadas com pedras e argila. A cobertura era geralmente feita de folhagem. Aqui no Sambaqui da Beirada podemos encontrar madeiras de boa qualidade para a construção de cabanas. Temos o ubatã, temos o ipê, o IPQA, muito utilizado para fazer cabanas e também como cabo de ferramenta. Como cobertura, eles utilizavam o sapê e também folhas de coqueiro. Eles utilizavam machado para cortar madeira, né, os troncos de madeira. Usavam o próprio machado para escavar o solo para a sustentação da cabana. Nós encontramos nos sambaquis a lâmina do machado, né? Porque o machado é composto da lâmina e do cabo, feito de madeira. A madeira desapareceu, consumida pelo tempo, né? Se decompôs. O cabo, madeira, mas ficou a lâmina, nós chamamos lâminas de machado. Essas lâminas eram atadas a cabos de madeira, com o mesmo processo, cipós, fibras de vegetais, né, que eles eram amarrados, usavam resina para tornar mais firme, talvez este aqui, usado nas duas extremidades, fosse atado assim perpendicularmente e este longitudinalmente, né?
Para lascar a pedra, o homem escolhia um bloco inicial. Com o auxílio de um percutor de pedra, ele golpeava várias vezes o bloco até transformá-lo em núcleo. Do núcleo eram retiradas lascas. Com suaves batidas, as lascas eram retocadas e transformadas em raspadores, pontas de flecha e furadores. As lâminas de machado eram lascadas ou polidas. Para afiar o gume, eles utilizavam como abrasivo a areia úmida que deixava marcas variadas nos blocos rochosos. O homem pré-histórico escolhia a matéria-prima de acordo com o implemento mentalmente desejado. Por exemplo, para almofariz, percutor, batedor e lâmina de machado, a matéria-prima escolhida era o diabásio, por ser mais resistente. Ao contrário do diabásio, o quartzo era a matéria-prima escolhida para lascar. Uma peça como essa se fragmenta em diversos pedaços menores. Essas lascas, então, se prestam para furar, cortar, raspar. As pedras eram obtidas na margem norte da lagoa, nos sopés das encostas e nos vales fluviais. Algumas, como os almofarizes, eram bastante pesadas. Para transportá-las, o homem do Sambaqui desenvolveu um meio de transporte apropriado, a canoa. As canoas eram construídas a partir de grandes troncos. Com o auxílio do enxó e do machado de pedra, os troncos eram escavados até assumirem o formato desejado. Um outro artefato parecido com a lâmina de machado, nós chamamos de enxó. O enxó tem, tá vendo, uma ponta. Aqui foi desbastado, formando essa ponta. Aqui houve também um desbastamento, formando, vamos dizer, a base, uma base. E aqui também, formando como um talhador. O enxó era usado mais manualmente, né? Madeira a gente arranca ela, joga ela no chão, procura a face melhor, rola ela até procurar um lugar ideal para fazer. Daí a gente bate uma linha no centro dela para dividir o centro certinho, começar a fazer, começar a cavar, meter machado, chibanca, enxocoiva, depois só lixar, aí é só pescar. Com a canoa, o homem do Sambaqui podia circular pela lagoa, transportar a matéria-prima lítica e pescar em águas mais profundas, mas provavelmente não a utilizou muito no mar. O mar aqui é variado pra caramba. O verão é calmo, no inverno é grandão. Olha, de ressaca aqui quebra onda quase os 4 metros, cara. São ondas grandes aí. É uma ondulação muito forte, bastante potência mesmo. Mar violento ninguém sai. A canoa não dá para entrar no mar, não. Quando o vento é forte, faz onda alta. Daí precisa que esteja pescando e vigiando o vento, porque se ele vier, a canoa vai pro fundo. A canoa teria sido desenvolvida pela maioria das populações dos sambaquis de Saquarema, o que nos leva a crer que possa ter havido um trânsito intenso na lagoa. A contemporaneidade entre algumas ocupações humanas é sinal de que havia contato entre os grupos que viveram numa mesma época, compartilhando o mesmo território de pesca, caça, coleta e obtenção de matéria-prima. Não há provas suficientes de disputa territorial, mas, nos eventuais conflitos, os homens poderiam lutar corporalmente ou utilizar armas. Pontas de flechas, de lança, né? A própria pedra também, o próprio machado. Eles poderiam usar para guerra, né? Um conflito entre os bandos. Temos esta ponta aqui, que é um esporão de raia. Eles desbastaram na região proximal. Então, esse esporão de raia foi encontrada, cravada na região, num esqueleto, um esqueleto feminino até, na região dorsal. Na região dorsal, encravada entre costelas. Provavelmente um conflito, pode ter sido. Em alguns sambaquis foram encontrados apitos feitos de ossos de animais. Era um meio de sinalização e também de imitação de pinhos, de aves, de algum bicho, assim.
Esses homens se organizavam em pequenos grupos familiares, cuja liderança não obedecia a regras fixas. O líder poderia ser o mais velho, o mais forte ou o mais sábio. Não havia poder institucionalizado. Como o trabalho era dividido em função do sexo e da idade, todos participavam das atividades do grupo. Os mortos eram enterrados no próprio local de moradia e, na maioria das vezes, acompanhados por adornos, artefatos e corantes. Essas populações produziam diversos tipos de adornos. Eles aproveitavam que os ossos de animais, as conchas de moluscos, carapaças de... Então aqui nós temos adornos feitos por conchas, né? Chamamos concha univalve, feito de uma válvula só. Eles perfuravam essa região para usar na forma de um pendente, né? Um pingente pendente. Também colar usando dentes de animais, dentes de macaco, até de onça. E temos também os dentes de cação perfurados. Isso aqui poderia servir também como bracelete, né? Temos também as vértebras de tubarão ou cação, né? Perfuradas, polidas. A função mais evidente dos adornos é estética, mas eles também poderiam ter significados sociais e cerimoniais. Os rituais funerários identificados nos sambaquis de Saquarema variam muito. Alguns esqueletos foram achados sem nenhum acompanhamento, mas outros apresentam várias oferendas, como corantes, pontas de osso, conchas e lâminas de machado. Essas variações refletem as diferenças de status existentes nas sociedades pré-históricas, assim como a preocupação do homem com seu destino após a morte. Na região do Pontinha, a cremação era praticada, o que não é muito comum nos sambaquis brasileiros. Quando os primeiros portugueses chegaram à terra hoje chamada Brasil, o litoral já era habitado por povos que viviam em aldeias, plantavam e fabricavam cerâmica. Eram os índios, que viveram muitos séculos após os homens do Sambaqui. As pesquisas ainda não permitem assegurar o que aconteceu com as populações dos sambaquis. O mais provável é que tenham entrado em contato com culturas mais avançadas, como os ceramistas. Provas deste contato foram encontradas na camada mais recente dos sambaquis de Pontinha e Moa, com a presença de cerâmica não decorada na forma de panelas. Mas toda essa nossa história corre o risco de se perder. Os sítios arqueológicos brasileiros vêm sendo destruídos quando deveriam ser preservados. A fim de assegurar sua preservação e conscientizar a sociedade, a professora Lina e sua equipe inauguraram em 1997 a Praça do Sambaqui da Beirada, primeira exposição ao ar livre de um sambaqui no Brasil. A construção da praça contou com o apoio de moradores, da iniciativa privada e da própria prefeitura. A maior dificuldade foi a conscientização do homem público sobre o valor histórico do sambaqui. Então houve uma divulgação pela rádio, uma campanha em favor do próprio sambaqui. Então, de um modo geral, a força da comunidade ela foi fundamental para que a doutora Lina também pudesse, junto conosco, realizar esse trabalho. Como coisas bem negativas, eu posso destacar, em primeiro lugar, o corte da cerca. Pessoas que penetram no ambiente, fazem despachos religiosos, quer dizer, são coisas que efetivamente já contribuem para a destruição do patrimônio. Então, se nós não preservarmos a história do homem brasileiro dentro da nossa terra, que é o caso aqui de Saquarema, como é que nós poderemos saber de onde nós viemos? Qual foi a nossa evolução? É fundamental não só para a cultura, como uma formação futura do nosso aluno. O Sambaqui da Beirada é a primeira exposição arqueológica ao ar livre de um sambaqui no Brasil. Aqui, o visitante pode observar como seus habitantes viveram e desenvolveram uma série de atividades domésticas, artesanais e cerimoniais. Observando ao vivo o local onde essas populações pré-históricas viveram, as pessoas passam a compreender seus hábitos e seus costumes, valorizando o sítio arqueológico, entendendo por que devem ser preservados.
O povo brasileiro conhece muito pouco do seu passado, suas origens, ignorando mesmo que existe uma pré-história no Brasil. Na Praça do Sambaqui da Beirada é possível conhecer um pouco dessa pré-história. Além disso, constitui um local de aprendizado constante, onde as pesquisas prosseguem junto à visitação pública. Fundamental para a formação da cidadania, da memória coletiva e da identidade de um povo, o conhecimento do passado é a proposta da arqueologia. Desde sua inauguração, o Sambaqui da Beirada tem recebido inúmeros visitantes. Entretanto, a praça vem enfrentando sérias dificuldades para se manter. No momento em que as pesquisas arqueológicas em território brasileiro encontram-se em pleno desenvolvimento, é doloroso constatar que as evidências de nosso passado estão sendo eliminadas assustadoramente. A pré-história brasileira é um dos capítulos da aventura humana sobre a Terra. Para nós, talvez seja o mais importante. Para que os arqueólogos possam desvendá-la, a sociedade tem de preservar os sítios e apoiar os projetos. Só assim poderemos ter, para sempre, a arqueologia na praça.